E aí, tudo bem? Não sei se já aconteceu com você, mas é uma dúvida que eu já tive, que muita gente também vem perguntar para mim até hoje, que é, Renan, qual a diferença do estágio obrigatório para o estágio não obrigatório, né? A gente vê lá na nossa faculdade que existe às vezes um semestre ali que você tem que fazer um estágio obrigatório. A gente não entende exatamente o que é. E aí, quando a gente chega mais pro meio e fim da faculdade, a gente fica nessa dúvida. Cara, o que será que vale mais a pena? Será que eu tenho que seguir pelo estágio obrigatório? Será que o estágio não obrigatório vale a pena, né? Então, a ideia hoje é a gente entender exatamente como que esses estágios funcionam, quais são as diferenças deles, tá? E para isso, eu vou passar aqui em algumas reportagens, algumas matérias aqui, falando exatamente sobre o que são esses dois tipos de estágio, qual a diferença entre eles, para depois a gente chegar numa conclusão, beleza? Ó, tô com essa matéria aqui, né, para entender quais as diferenças entre estágio obrigatório e não obrigatório, tá bom? Também tô com essa outra matéria aqui, falando um pouquinho sobre cada um dos dois e para finalizar, fazer uma comparação entre eles, tá? Então, olha só, aqui falando um pouquinho sobre os estágios, né? Vamos começar nesse aqui, ó. O estágio é um momento importante para os estudantes por representar o primeiro contato com o mercado de trabalho na área de sua formação. A lei do estágio prevê dois tipos de estágio, obrigatório e não obrigatório. A lei do estágio foi um importante avanço ao estabelecer as regras para a universidade, empresa e estudante na contratação do estagiário. Além disso, definiu os direitos dos estagiários ao longo desse processo. Um dos tópicos da legislação é a definição e diferenças entre estágio obrigatório e não obrigatório. Confira abaixo o que cada um deles significa. O que é estágio obrigatório? Estágio obrigatório faz parte da carga horária do curso e o cumprimento das horas estabelecidas é um dos requisitos para o estudante obter o diploma. Confira o que diz a lei sobre estágio obrigatório. A legislação em vigor determina: o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, e o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Pessoal, então olha só, o estágio obrigatório, ele é como se fosse uma matéria, ele é como se fosse, né, um TCC, uma monografia aí que você tem que fazer, né, que é um projeto interno. Então, você não faz o estágio obrigatório caso a sua faculdade te exija, não são todas que exigem, tá? Tem muitas faculdades que não exigem, na verdade, dependendo do curso, dependendo da universidade, mas caso tenha, é como se fosse uma matéria, uma disciplina que você tem que cursar para você conseguir ser aprovado, tá? E o estágio não obrigatório, né? O que é? O estágio não obrigatório pode acontecer livremente e não faz parte da carga horária padrão do curso. A modalidade é um complemento da formação, mas o estudante pode escolher se o realiza ou não. Não é necessário comprovar horas de estágio para obter o diploma. Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional acrescida à carga horária regular e obrigatória. Pessoal, estágio não obrigatório é o estágio que você vai fazer em empresas, você vai fazer que não tem nenhum vínculo com a sua universidade. Você não vai ter que... isso não depende da carga horária da sua universidade, etc. O estágio não obrigatório são os estágios, né, que você vê abertos por aí, que você pode se inscrever livremente. Tá? Então, quais são as diferenças entre eles? Além da carga horária do curso prever o estágio como uma atividade obrigatória, o estudante possui uma matéria destinada a acompanhar o seu desenvolvimento como estagiário. Então, olha só, o estágio obrigatório, geralmente você tem que criar um relatório, né? Então, por exemplo, sendo necessário entregar um relatório de estágio que descreva as atividades realizadas e o aprendizado adquirido com a experiência. Então, geralmente, né, esse estágio obrigatório, você está lá como um estudante ainda. Você não está realmente fazendo as coisas na prática. Você está muito mais como um observador ali que vai criar um relatório e você vai, né, fazer isso como uma parte de uma matéria da sua faculdade. No caso do estágio não obrigatório, as instituições não cobram a entrega do relatório de estágio. Algumas até pedem um relatório de acompanhamento e tal, algumas universidades, mas isso aqui é muito mais flexível, tá? A jornada de estágio é a mesma para ambos os modelos, 6 horas por dia e 30 horas semanais. O estágio também pode ter, o estágio não obrigatório, tá? Você também pode fazer um estágio de 20 horas semanais, tá? Tem essas duas opções. O tempo de contratação também permanece o mesmo, sendo 2 anos o prazo máximo de permanência do estagiário em uma mesma empresa. A remuneração é outro fator que diferencia as modalidades. No estágio não obrigatório, o pagamento do estágio e do auxílio transporte é compulsório. Compulsório significa que é obrigatório, né? Então, se você tem que ir para o seu estágio, né, você tem que receber um vale-transporte. Além disso, você tem que receber um salário, uma bolsa, né, que chama, no caso do estagiário. Já o estágio obrigatório, que é aquele que é a disciplina da sua faculdade, você não a empresa não é obrigada a te remunerar, tá?
Ou seja, a empresa deve remunerar o estudante pelos serviços prestados, no entanto, a lei não prevê um piso mínimo para bolsa e estágio. O valor é acordado entre as partes. Isso aqui no não obrigatório, né? No que você pode escolher fazer ou não. Já no estágio obrigatório, a empresa, conforme estabelecido na legislação, não é obrigada a remunerar e auxiliar o estudante, mas diversas organizações optam por remunerar o estagiário, mesmo nos casos que o estágio é obrigatório. Então, se você der sorte, você ainda recebe alguma coisa, tá? Mas não vai ser um estágio que vai, né, te remunerar bem, assim. Geralmente é como se fosse um auxílio, sabe? O estagiário poderá receber a bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória sua concessão, bem como do auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Beleza? Então essa aqui foi a primeira, deu para entender um pouquinho melhor. Agora esse aqui também está legal. Ó. O primeiro nome já diz que o aluno precisa fazer esse estágio para conseguir se formar. O estágio obrigatório, ele tem que fazer se quiser se formar. Ele faz parte da grade curricular dos cursos e se não conseguir uma boa nota, sim, como é uma disciplina, ele tem nota, o estudante pode demorar mais tempo para se graduar. Então, pessoal, estágio obrigatório é uma matéria, é uma disciplina, tá bom? Não acha que vai ser esse estágio aí que vai te dar o crescimento que você está buscando e pensa que ele é, né, uma matéria para você se formar, tá? Deve estar se perguntando como você vai conseguir o estágio obrigatório. Não entre em pânico, pois muitas faculdades apoiam os alunos para encontrarem as oportunidades. Algumas, inclusive, possuem uma lista de empresas parceiras que estão preparadas para receber os estagiários. Vou até mostrar na outra reportagem, que na outra matéria, ele dá até algumas ideias. É legal. Mas isso é importante, tá? Ver com o pessoal na sua universidade quais são as empresas parceiras que vocês podem fazer o estágio obrigatório, tá bom? Tenta descobrir isso aí, isso é interessante. Ver com seus veteranos também, onde que eles fizeram e tudo mais, isso é legal, tá? Supervisão. Como o estágio é obrigatório, existe uma supervisão direta de um responsável, e muitas vezes é um professor. Então, tipo, é uma matéria, tem um professor que vai te acompanhar. É preciso ainda entregar relatório sobre o seu trabalho, que é avaliado e serve para você receber a nota do estágio. Nesse tipo de estágio, o aluno trabalha mais como um observador, pois a ideia aqui é fazer com que ele entenda como funciona a área e as suas particularidades da profissão. Por exemplo, quem opta pelos cursos de licenciatura precisa ir a uma escola e observar as aulas para ver como o professor atua na prática. Então, percebe, aqui é teoria ainda, aqui é observação, tá? Aqui não estamos falando de prática, de aplicação de mercado, ainda não. Isso aqui é teórico, acadêmico, tá bom? Observação. Duração. Normalmente, estágio supervisionado tem duração de um semestre, mas isso pode variar de instituição para instituição. E como ele é uma disciplina da grade curricular, pode ser que ele apareça em diversos semestres. Eles têm 3 cargas horárias. Ele fala aqui de 20 e 30 horas, como eu falei, e ele fala aqui de 40 horas, mas isso aqui só é permitido se estiver dentro do projeto pedagógico. Isso aqui é bem mais difícil, tá? Contratação e bolsa auxílio. Não importa qual forma de estágio, registro em carteira obrigatório. Aqui é registro em carteira, mas é só para mostrar que você teve experiência. Não significa que você vai ter, você vai receber ou que, sei lá, a empresa vai ter que pagar os direitos trabalhistas como de um efetivado. Não. É só para registrar que você teve a experiência, tá? A contratação é feita pelo termo de compromisso que precisa ser assinado pelo aluno, pela empresa e pela faculdade. Sobre a remuneração, o estágio obrigatório pode ou não oferecer. Geralmente, como o vínculo com o aluno é curto, não há pagamento. Então, geralmente, estágio obrigatório você não recebe nada. Se você receber, geralmente é um valor baixo, como um auxílio para você se manter ali. Estágio não obrigatório. Esse tipo de estágio também se explica sozinho pelo nome, não é mesmo? Escolher fazer é uma opção do aluno. O mais difícil é você conseguir entrar do que você não querer fazer, na verdade é essa. E conseguir uma vaga pode ser um pouco mais difícil, ó, isso é exatamente o que ele falou. Apesar de algumas faculdades ajudarem na divulgação. A faculdade ajuda na divulgação de vagas, mas ela não te ajuda a você entrar de fato, né? Muitas vezes é o contrário, ela até te atrapalha com matéria no meio do dia, né? Enfim, carga horária, esse tipo de coisa. No estágio não obrigatório, o aluno precisa fazer o processo seletivo da empresa e não há um professor responsável pela sua supervisão. Nesse caso, é uma pessoa da empresa que vai ser o seu chefe. Além disso, não é preciso entregar relatórios na faculdade sobre o seu desempenho. Então, aqui já não é mais teoria, aqui já não é mais academia, né? Sala de aula, que é o contrário. Você vai lá para a prática, você vai realmente assumir ali algumas responsabilidades, você vai ter que fazer coisas, tá? E você vai ter alguém da empresa que vai ser o responsável por te acompanhar e te supervisionar, tá? Supervisão. Algumas empresas acompanham o desempenho do aluno nas aulas. Seu chefe pode pedir suas notas, sua frequência, e caso não esteja indo bem, é possível perder o estágio. Isso aqui é bem difícil, bem difícil, tá? Mas é mais comum, se você não se formar no prazo que está combinado com a empresa, ou que você avisou para a empresa que seria a sua previsão,
né, você acabar não sendo efetivado, e aí você se forma desempregado, isso é mais comum. Agora, no meio do estágio, você está indo mal na faculdade e ser desligado é mais difícil, tá bom? Aqui você pode fazer pequenas tarefas, colocar a mão na massa e ter a chance de ver como realmente é o trabalho. Se engana quem acha que o estagiário só serve café. Lembre-se que essa é a oportunidade de aprender profissionalmente. Se você não estiver se desenvolvendo, recuse a oportunidade e procure outra. É isso, estágio você tem um monte, você pode se candidatar para várias vagas, tá? Então, se você não estiver se desenvolvendo, não estiver aprendendo, você pode procurar novos estágios, tá bom? Duração. O estágio não obrigatório pode ter até 2 anos de duração em uma mesma empresa e é preciso estar na faculdade para participar. Eles costumam ter uma carga horária de 6 horas, ou 4 horas ou 6. Geralmente 6 é mais comum, tá? Contratação e bolsa auxílio. Aqui não há registro em carteira como no estágio obrigatório, mas os termos de trabalho são definidos por meio de contrato ou termo de compromisso. E ao contrário do obrigatório, o não obrigatório é sempre remunerado. Em vez de salário, chamam de bolsa auxílio e o estagiário não tem direito ao 13º recolhimento de INSS. Os valores da bolsa auxílio variam de área para área empresa, mas pode ser em torno de 500 a 2 mil reais, exatamente. Com essas vagas de estágio aqui no site, enfim. Beleza, então aqui também deu para entender, né? Deu para ver mais algumas diferenças. E aqui, ó, separei mais uma comparação. Então, resumindo, estágio obrigatório está na matriz curricular do curso, está na grade de matérias do curso, é supervisionado por um professor ou coordenador do curso, um supervisor pode ter 10 estagiários, enfim, isso aqui é do professor lá. Tem carga horária mínima a ser cumprida, varia conforme o curso, de acordo com a matéria exige, né, na sua faculdade. A empresa contratante não precisa oferecer bolsa estágio nem benefícios. Já o estágio não obrigatório não faz parte da grade do curso, não precisa ser supervisionado pela faculdade, não tem carga horária mínima, porém os contratos duram no máximo 2 anos. 2 anos no máximo, porque a lei do estágio não permite mais que 2 anos, então no máximo 2 anos. Deve ser obrigatoriamente remunerado, mas não há piso para o valor do auxílio. A empresa deve oferecer vale transporte. Beleza? O que fica igual para ambos? Os estagiários têm direito a recesso de 30 dias a cada 12 meses, então você vai ter 12 meses de estágio, você recebe um mês de férias. Carga horária máxima é de 6 horas por dia ou 40 horas semanais. Esse aqui só no caso que a faculdade definir 40 horas semanais, tá? Esse período pode ser reduzido durante as provas. É obrigatório o oferecimento de seguro contra acidentes, mortes e invalidez. Não é necessário ter anotação na carteira de trabalho e acesso no espaço de informações gerais. É isso que eu estou falando. Aqui não é que você vai ter a carteira assinada, vai contar para o seu INSS, não vai ser isso. É só o espaço de informações gerais lá que é para mostrar que você teve uma experiência. Por não ser um contrato de trabalho, as empresas são isentas de pagar 13º adicional de férias. Aqui está falando um pouquinho sobre a contratação. Isso aqui eu achei interessante. Como garantir o melhor estágio obrigatório? O estágio obrigatório pode ser realizado por meio de processos seletivos ou por indicação da faculdade. Geralmente, você tem que ver diretamente na faculdade, porque não é qualquer estágio que é obrigatório. A faculdade determina quais vagas estão aptas ali, são aprovadas como estágio obrigatório. Então, parte muito da sua faculdade. Então, é importante você seguir por eles, sabe? Sendo assim, sempre vale a pena conversar com a coordenação do seu curso sobre as políticas de estágio. Veja 2 formas de conquistar a melhor oportunidade. Isso aqui é interessante, ó. Estagie na própria faculdade. Veja se a sua faculdade oferece oportunidade de estágio obrigatório, como é o caso dos departamentos vinculados aos cursos. Por exemplo, ó, lá no hospital universitário, né? Aí tem escritórios de advocacia, de contabilidade também, vinculados à universidade, escritórios de estudo de comunicação, enfim. E, além disso, portais de vagas também, né, para você poder se candidatar em vagas abertas, mas, para isso, você tem que saber, né, se aquelas empresas elas têm um vínculo com a sua faculdade, se elas estão aprovadas como estágio obrigatório, tá bom? Então, sempre, primeiro alinha com a faculdade, depois vai atrás dos estágios. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí a diferença entre esses 2 estágios, né? O estágio obrigatório, enxerga ele como uma obrigação do seu curso, como uma matéria, você vai ter nota, você vai ter prova, vai ter um professor te avaliando, tá? Não é esse estágio que vai te dar uma oportunidade de carreira para você crescer, você ser efetivado, você se desenvolver lá dentro. Pelo menos não é para 99% das pessoas que fazem estágio obrigatório, tá? E, por outro lado, o estágio não obrigatório é o estágio mais difícil de você conseguir, você tem que se preparar, você tem que ver o que está sendo exigido. Ele não tem a ver com a nota da sua faculdade, não tem a ver com o seu professor, não tem a ver com a matéria, não. Ele vai exigir outras capacitações, outros conhecimentos, tá? Ele vai exigir que você saiba falar sobre si, você esteja preparado para um processo seletivo, beleza? Então, não deixa, né, para
se preocupar com os estágios, tanto obrigatório quanto não obrigatório, muito para o final do curso. Tenta se preparar desde antes, tá bom? Aqui no nosso canal você tem vários conteúdos aí sobre preparação para processo seletivo, sobre capacitação, sobre carreira. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal agora. Clica aí, tá? Ativa o sininho também para você ser avisado dos nossos novos conteúdos. Eu tenho certeza, né, que o que a gente traz aqui para você vai te ajudar nessa busca pelo seu estágio dos sonhos. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha curtido muito esse vídeo. A gente se vê aí, um abração e até a próxima. Valeu, tamo junto!